Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, e me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. E no vídeo de hoje vou falar sobre uma dúvida que preocupa muitos homens. A doença de Peyronie passa de pai para filho? Será que existe uma herança genética que poderá determinar você ter um pênis torto? Fique comigo até o final para entender o que a ciência já sabe sobre a relação entre genética e doença de Peyronie. Quais os fatores de riscos envolvidos e o que realmente pode aumentar as chances de você desenvolver a doença. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho, assim não perderá os próximos vídeos. Vamos ao vídeo. O que é a doença de Peyronie? A doença de Peyronie é uma doença adquirida ao longo da vida, onde o pênis desenvolve uma deformidade que antes não tinha, uma curvatura que antes não tinha, ou ele tinha uma curvatura leve que se intensificou, ou tinha a curvatura de um lado, a curvatura virou para outro lado. Então, essa deformidade adquirida ao longo da vida é chamada doença de Peyronie. E a doença de Peyronie nada mais é do que uma formação de uma cicatriz, de uma fibrose interna, numa capa chamada túnica albugínea. Então essa fibrose nada mais é do que um remendo nessa capa, um remendo. Esse remendo se caracteriza por um tecido menos elástico. É como se você tivesse uma roupa que perdeu elasticidade, ou seja, ela não vai esticar como esticava antes. E isso determina diferentes deformidades adquiridas no pênis. Existe fator genético. A doença de Peyronie, ela pode sim ter um componente genético que predispõe essas pessoas a desenvolver essa fibrose. Essas pessoas da mesma família, por exemplo, pais, tios, irmãos, podem ter uma maior predisposição a desenvolver essa fibrose em relação a outras famílias. Esse é um fator genético que predispõe quando vários membros da mesma família têm histórico de ter desenvolvido a doença de Peyronie, sugerindo, sim, que essa família tem uma predisposição genética. Existem estudos que correlacionam uma predisposição genética em membros da mesma família com predisposição genética a formar essas fibroses. Então, as famílias que têm mais de que um membro que desenvolveu a doença de Peyronie, muito provavelmente ela tem uma predisposição genética. Esta predisposição não quer dizer que você necessariamente vai desenvolver a doença de Peyronie, mas você está mais vulnerável que a população geral, por transmissão desse fator genético, com tendência a formar fibrose. Uma das associações sugerindo essa predisposição genética é quando pacientes da mesma família desenvolvem uma fibrose na palma da mão. Aqui existe uma fáscia palmar, então essa fáscia desenvolve uma fibrose e os pacientes às vezes têm o dedo retraído e uma fibrose, um cordão fibroso na palma da mão. Esses pacientes que têm esse histórico da doença de Dupuytren na palma da mão, eles têm uma maior predisposição a formar também fibroses na fáscia do pênis, na túnica albugínea. Você pode fazer esse teste esticando a sua mão e se você tem algum cordão fibroso na palma da mão, sugere que você tenha essa predisposição individual a fibroses e, portanto, uma maior chance de desenvolver a doença de Peyronie. Existem estudos que correlacionam essa tendência a formar fibroses na palma da mão com a tendência de formar fibroses no tecido peniano. A próxima associação é com a fibrose não na palma da mão, mas na planta do pé. Então existe uma fáscia na planta do pé que, se formar fibroses, nódulos, chama doença de Lederhose, também é um indício de uma predisposição a formar a fibrose no pênis, que é a doença de Peyronie. Existe uma predisposição maior a desenvolver a doença de Peyronie. Eu já vivenciei pacientes que o mesmo paciente apresentava a fibrose palmar, a fibrose no pênis e a fibrose na planta do pé, ou seja, ele teve nos 3 pontos, a doença do Dupuytren na mão, doença de Peyronie no pênis e a doença de Lederhose no pé. Além desse fator genético, que alguma família tem essa predisposição e passa de pai para filho, tem outros fatores que predispõem à doença de Peyronie, a fibrose no pênis. O pênis ereto, ele não pode ser forçado para as laterais, porque isso predispõe trauma nessa membrana chamada túnica albugínea. Então, forçar o pênis ereto
tanto na relação sexual, com posições inadequadas que forçam o pênis, penetração sem uma boa lubrificação, ou mesmo em condições não sexuais, você tem uma ereção dormindo de bruços e forçando o seu pênis contra o colchão, ou você tem uma ereção debaixo da roupa forçando o pênis durante essa ereção debaixo da roupa. Tudo que força o pênis ereto pode ser um fator predisponente a desencadear a doença de Peyronie. A idade também é um fator predisponente. Quanto maior a idade, maior a chance de desenvolver Peyronie. Geralmente, o Peyronie pode acometer pacientes em todas as idades, mesmo jovens, mas classicamente a incidência é maior a partir dos 40 a 45 anos de idade. Existe uma condição também como diabetes. Se você tem um histórico familiar de diabetes, você tem mais chance de também ser diabético ao longo da vida. E você sendo diabético, você também terá uma maior chance do desenvolvimento da doença de Peyronie. Com a pressão alta, com os níveis excessivos de colesterol, também existem associações com a doença de Peyronie. Isso mostra que o estilo de vida e os cuidados de uma saúde, de uma forma geral, tem papel fundamental para prevenir essa fibrose no pênis. Até hoje, não tem um gene único que determina a doença de Peyronie, mas existe forte correlação do fator genético quando vários membros da mesma família desenvolveram a doença de Peyronie. Mas, mesmo quem tem histórico familiar, pode ser até que ele nunca desenvolva a doença. É uma predisposição individual, então, se ele cuidar bem da sua saúde, não forçar o seu pênis ereto, seja em posições sexuais ou acomodando na roupa sem forçar, quando tiver uma ereção, penetrar só quando estiver bem lubrificado, ele pode não desenvolver a doença de Peyronie. E também, mesmo quem não tem parentes familiares que desenvolveram a doença de Peyronie, podem apresentar a doença de Peyronie em qualquer fase da vida. Depende da predisposição, sim, mas mesmo quem não tem predisposição, se tiver um trauma peniano, forçar muito esse pênis ereto, mesmo sem predisposição familiar, isso pode ser um gatilho para o desencadeamento da fibrose. Como prevenir ou detectar o aparecimento da doença de Peyronie o mais cedo possível? Primeiro, a prevenção é não forçar o pênis quando estiver ereto, seja em posições sexuais, seja respeitando uma boa lubrificação antes da penetração e também não deixar o pênis torto debaixo da roupa, forçando durante uma ereção. Não dormir de bruços, de preferência, porque nós temos 3 a 4 ereções durante o sono e, consequentemente, você vai forçar com o peso do seu corpo no colchão o pênis ereto. Então, todos esses cuidados vai permitir você prevenir o aparecimento da doença de Peyronie. Agora, se você tem um mínimo de sintomas, como dores às ereções, mesmo que não tenha deformidade, ou se você tem o aparecimento de algum desvio que antes não tinha no pênis, ou algum afinamento, ou alguma diminuição do tamanho do pênis, isso são indícios do aparecimento de fibrose no pênis, consequentemente da doença de Peyronie. Sendo assim, se você tem essa suspeita, procure um urologista o quanto antes. A doença de Peyronie pode ter sim uma influência genética. Porém, isso não significa, se você tem histórico familiar, que necessariamente você vai desenvolver a doença. O mais importante é estar atento aos sinais, cuidar da saúde como um todo, não forçar o pênis ereto e procurar orientação médica quando tem a suspeita do início da doença de Peyronie. Se você quiser saber mais sobre os tratamentos disponíveis e tirar suas dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp ou preencha o formulário do site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos.